Gente, fiz uma alma de gótica nas minhas unhas, então vou mostrando pra vocês aqui como foi feito. Gente, aqui a unha já estava coladinha, no caso as tips, tá? Essas tips, elas são para curvatura C, ou seja, elas são bem molinha mesmo. Então, quando aperta ela, ela já se dobra. Então, eu faço esse apertozinho para poder facilitar mais. Aí, tiro a ponta como se eu fosse fazer uma alma de normal, tá? Aí, vou e tiro, né, a pontinha de todas. E então, eu vou fazer o lixamento também para terminar de nivelar essas unhas. Então, terminei de nivelar e agora eu vou estar dando uma desgastada nesse tip. Por quê? Porque eu quero esse tip bem molinho, bem maleável, né? Por quê? Porque ele vai ser preciso curvar bastante. Então, para curvar bastante, eu vou estar usando as minhas presilhinhas, tá? Então, eu preciso desse tip bem molinho, né? Então, o grosso eu tiro na lixinha assim, manual mesmo, assim, aliás, na lixa elétrica. E o restante eu termino de nivelar manualmente, né? Que aí, no caso, eu vou ter que observar se já vai estar molinha. Também não é aquele molinho também para deixar a unha se quebrando também não, tá? Porque tem que ver como ela vai estar. Tipo, ela tem que estar dando aquela dobrinha com facilidade, tá? Depois que eu terminei, aí fui fazer a minha preparação, tá? Usei o desidrate e o primer da Volia, tá? Primeiro o desidrate, depois o da o primer, né?
Aí, no caso, eles não precisam ir para a cabine, pois eles secam naturalmente, né? Depois que secaram, né, assim, naturalmente, então eu fui fazendo a minha capa base. Qual gel usei para capa base? Usei o gel da Volia também. O hard, por quê? Porque ele é bem molinho e ele é próprio para curvatura. Então, a gente passa ele, leva para a cabine somente por 5 segundinhos, tá? Por que 5 segundinhos? Porque além dele esquentar, né, se passar de 5 segundos, ele queima muito, tá? Ele esquenta mesmo, de verdade. Mas ele é 5 segundinhos porque é o tempo da, né, de curvar ele, né? Então, coloco, deixo 5 segundinhos depois que sai, coloco a presilhinha e dou uma leve apertadinha também na presilha, tá? Uma leve apertadinha na presilha para poder essa unha ficar bem curvadinha. Então, eu fiz o leito da reversa, tá? Então, eu usei uma misturinha, tá bom? Esse já foi uma misturinha para deixar ele nessa tonalidadezinha, né? Eu usei gel transparente e usei algumas gotinhas de esmaltezinho nude, tá? Então, deu essa corzinha, tá bom? Então, fui fazendo o meu leito bem arredondadinho, fiz nos 2 dedos, tá? Esses 2 dedos do meio. Então, eu fiz o primeiro, coloquei na cabine, né? Deixei secar e depois eu vim colocando mais até ficar na altura desejável, né? E já fui também deixando ela bem alinhadazinha para poder essa reversa ficar bem certinha, né? Que aí, no caso, para ela facilitar mais na hora do lixamento.
fiz a marcaçãozinha, né, usando um palitozinho fininho, usei esmalte preto da DayZ, tá? Foi esmalte em gel. Então, eu fiz esse contornozinho aí nas duas unhas, né? Para facilitar, coloquei o esmalte assim sobre a minha unha para poder ficar mais perto, para não estar toda hora abrindo o potinho do esmalte, né? Então, para poder agilizar mais o tempo. Então, eu fui fazendo assim, fazendo esse contornozinho. Coloquei na cabine, né, para secar por 60 segundos. Depois que saiu essa partezinha transparente, vim colocando gel transparente, tá? Nas duas unhas também, pois cada unha vai ser uma artezinha diferente. Essa arte eu mesma criei, eu fui fazendo aleatoriamente mesmo, né? Então, vocês podem estar usando a criatividade de vocês também, super dá certo. Até porque tudo que colocar combina. Vou estar usando essas folhinhas, que é estilo aquelas folhinhas de ouro, tá? E glitterzinho fininho, rosinha. Então, o glitterzinho rosinha eu fui colocando sobre essa parte preta, né? E esfumava ele meio que para baixo um pouquinho também, para pegar sobre a unha. Então, mas só que sendo bem pouquinho, né? Porque o restante dessa unha eu vou estar usando essas folhinhas de ouro, que no caso elas são as folhinhas na cor rosé, tá? Então, muita gente chama de laminados, tá? É conhecido também como laminados. E aí, com o pincelzinho, vim trazendo, colocando, depositando essas folhinhas rosé. Então, assim, super ficou muito bonito, gente, depois que terminou a unha. Então, vocês vão ver esse resultado. E eu espero, gente, que vocês estejam gostando, tá? E outra coisa, fiz nas minhas unhas esse modelo, tá? E assim, bem trabalhosinha. Assim, pra gente fazer na gente mesmo é um pouquinho trabalhosa, né? Pra fazer em outra pessoa, muito mais fácil, né? Aí, gente, depois que eu coloquei, ó, dei umas leves batidinhas, né? Para poder fixar bem. Então, essa outra eu já vou estar usando, ó, um pedacinho de papel filme. Enrolei sobre o dedo e fui dando umas leves amassadinhas aí, né? Nessa parte, porque o gel transparente, eu quero ele, tipo, meio que engelhadinho, bem encolhidozinho, né? Então, vou usar 3 cores de esmaltes em gel, né? Então, deixei na cabine esse plásticozinho, tá? Para poder secar, né? Porque aí já secou ela e já secou a outra das folhinhas. E por enquanto eu vou fazendo logo essa decoração e depois eu parto para as outras, tá? E fui colocando, né, um esmaltezinho rosa, que ele é meio que metálicozinho, tá? Então, foi tipo um degradezinho, tá? Meio que mesclei um pouquinho as cores, tá bom? Depois que terminou, gente, vou levar para a cabine, né? Para secar por 60 segundos, tá? E depois eu dei mais uma reforçadazinha aqui nesse rosinha para poder aparecer mais, que era esse rosinha, né? A partezinha de cima, o mais escuro. Depois coloquei pigmento sobre essa unha, aquele pigmentozinho meio que furta-cor, tá? Na verdade, é furta-cor. Então, fui colocando, depois que terminei, já vim encapsulando as minhas unhas. Aí eu vou, quando eu encapsulo, deixei na cabine por 30 segundinhos, tá? Depois que secou, coloquei a presilhinha e levei novamente para a cabine. E aí, eu fui encapsulando as outras, no caso, colocando gel transparente nas outras também, né? Para poder já fazer o lixamento.
Depois que eu terminei, meninas, limpei toda a minha mão, né? Pois ela estava cheia de pó. Então, eu limpei bem limpadinha. Peguei o primer, passei sobre a minha unha perto da cutícula, tá? Pra poder evitar descolamento, né? Aí, depois que eu fiz isso, peguei o meu esmaltezinho rosé. E então, vim pintando. Passei a primeira camada e passei a segunda camada. E outra coisa, vou dar uma enfeitada, né, na cor desse esmalte. Eu não quero ele simples assim, então eu quero mais, algo a mais, um toque a mais, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui na prática e vou dar uma ótima dica para vocês para poder deixar esse esmalte bem diferente. Então, assim, super combina com qualquer cor de esmalte, fica algo bem diferenciado, né? Então, passei, né, sobre toda a minha unha, deixei na cabine por 60 segundos a primeira camada, e depois vim fazendo a segunda camada também. Para dar esse toque a mais nesse esmalte, eu vou estar pegando um top coat, um recipientezinho, né? Vou estar colocando algumas gotinhas, vou estar colocando bastante, por quê? Porque eu vou estar usando na outra unha, então, já vou estar fazendo uma quantidade já que sirva para os dois. Vou estar usando pigmento nesse top coat, bem pouquinho mesmo, só para deixar ele bem, com os brilhinhos bem quase nada, e meio que furta a cor. Então, gente... Essa combinação aqui fica perfeita no esmalte. E outra, combina com qualquer cor de esmalte. Então, assim, super fica chique, fica muito bonito, tá? E não fica aquele apapagaiado, não fica aquilo, né, assim, feio. De jeito nenhum, fica muito chique, pois fica um glitterzinho quase nada, né? Então, logo, logo vou estar fazendo um vídeo, fazendo algumas misturinhas de top coat para vocês, tá? Olha só que coisa mais linda. Depois que eu terminei, levei para a cabine, secou, né? E aí eu vim enfeitando mais um pouquinho. Então, passei um pouquinho de gel transparente perto da minha cutícula na filha única. E aí vim colocando, né, algumas pedrarias, né? Ou seja, strass. E aí fui colocando. Depois que terminei, levei para a cabine para secar por 30 segundos. Depois que eu terminei, gente, aí eu finalizei com o meu top coat, tá? E olha só que coisa mais linda essas revessas, gente. Quando a gente passa o top coat é que a gente vê a beleza da unha, né? Então, assim, super vale a pena, valeu muito a pena ter feito essa decoração na minha unha. Eu amei, amei demais. A almofada gótica ficou perfeita, sendo que eu já fiz a almofada gótica, porém faz muito tempo, né? Então, achei um desafio, né, fazer assim na minha unha, pois é muito difícil, principalmente reversa, mas assim, super amei. Olha só os detalhes, né? A almofada gótica, se você for estar fazendo, tem que cobrar um valor a mais, né? Pois ela é muito trabalhosa, muito dificilzinha de fazer,
ou seja, demora mais do que as outras, né? Então, e outra, e fica muito bonita, bem diferente, né? Não é qualquer pessoa que usa esse tipo de unha, né? E também não é toda nail design que faz. Então, a gente tem que valorizar mesmo o nosso trabalho. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão e até mais.